Mas o bem-estar da família, das nossas famílias, não reside somente em reservar um mês do ano para atividades, para encontros voltados para a família. Lá dentro, no cerne da nossa família, das nossas famílias, existem comprometimentos que cada parte tem que ter para que a família ela caminhe bem, para que a família ela vá bem. E o personagem da narrativa de hoje, que eu queria aqui pontuar rapidamente, porque a história ela acontece dentro de uma família, é um personagem que ele ensina muito para nós sobre família, mas o foco ele é mais direcionado, no caso, ao cabeça da casa, ao homem da casa. Então, eu gosto de falar para as pessoas que tem textos que a gente lê que eles mexem primeiramente com cada um de nós, com quem está fazendo a leitura, né? E aí depois ele vai ter o efeito dele na vida de outras pessoas. Então, um texto que para mim ele faz questionamento nos modelos que já fez muitos questionamentos, faz questionamentos nos modelos que eu tinha de homem, de cabeça de um lar. Será que olhando um exemplo para esse personagem, será que tendo foco nesse personagem do texto, eu estou me enquadrando naquilo que a palavra deixa como exemplo, como referencial para nós? Então é bom para a gente refletir. O reverendo ele não está bem, né, de saúde, ele teve um problema de saúde, então foi pedido que a gente substituísse ele. Nós vamos ler o texto de Jó, capítulo 1, versículo 1 até o 5, ele já vai dar para nós um auxílio para aquilo que a gente pretende falar. Jó, capítulo 1, do 1 até o 5. Nós tivemos o DIP antes do culto, né? Graças a Deus pela realização, graças a Deus pelos irmãos que participaram. Tivemos aí um momento de oração pelos irmãos em Cristo que estão aí em contextos de severa, de extrema perseguição. No caso, hoje nós falamos sobre a igreja na Síria e a igreja no Iêmen, né? Que são igrejas que os cristãos não podem cultuar a Deus como nós estamos fazendo dessa forma hoje aqui. Jó capítulo 1, do versículo 1 até o 5, o texto ele é muito claro, ele é conhecido, e é assim que a narrativa está na minha Bíblia. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este era o maior de todos os do Oriente. Versículo 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E o versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Oremos. Deus Todo-Poderoso,
Nós te agradecemos por essa igreja, pela tua palavra, e te agradecemos porque podemos, ó Deus, cultuar o Senhor livremente. Nada nos impede. Não somos impedidos, ó Deus, de falar do Senhor, não somos impedidos de portar uma Bíblia, não somos impedidos de alugar um espaço e iniciar uma igreja. Não temos, ó Deus, esse impedimento. E nós te agradecemos. Mas queremos também, à luz dessa liberdade que nós temos em nosso país, avançar mais no teu evangelho, já que não temos impedimento, já que não temos proibições, queremos que o Senhor desperte a tua igreja para falar mais do Senhor. Em nome de Jesus. Queremos ainda, ó Deus, aqui pedir pelos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos. Alguns, ó Deus, com quadro não tão bom, mas, ó Deus, sabemos que contra um quadro não tão bom temos o poder do Senhor e a misericórdia do Senhor, caso seja de sua vontade. E por isso nós confiamos, ó Deus, nas tuas mãos, a vida, ó Deus, da Lilian, da Sara, e confiamos, ó Deus, colocamos em tua mão a vida do reverendo também, que não está, ó Deus, bom nos últimos dias. E para nós que estamos aqui, nós pedimos que o Senhor aclare a nossa mente para que a gente compreenda, ó Deus, a tua palavra e viva conforme, ó Deus, aquilo que está estabelecido nela. Em nome de Jesus é o nosso pedido. Amém. Há uma possibilidade muito grande do livro de Jó ter sido escrito por Moisés, juntamente com os outros 5 livros que ele escreveu. Então, há uma teoria que fala sobre essa questão. Porque as Bíblias, a grande maioria, não fala da autoria do livro de Jó. Então, na especulação de muitas pessoas, Moisés ele escreveu o livro de Jó. E um dos motivos para isso é porque o livro ele narra uma história muito antiga de uma pessoa antiga, uma história que provavelmente ela foi paralela às primeiras narrativas da humanidade. Mas isso são especulações. Ninguém nunca chegou a um ponto de afirmar isso com extrema veracidade. A história narrada no livro de Jó é a história de uma família, mas antes de ser de uma família, é a história de um homem. A história narra um pouquinho da vida dele, um começo, um momento específico da vida dele. Depois a história narra uma tragédia na vida dele. E quando o livro se encaminha para o final, o livro narra a restauração na vida desse homem chamado Jó. A tragédia dele é uma tragédia que ela ocorre dentro do âmbito familiar. A casa dele tem ele como cabeça, ele é o homem da casa. A casa dele tem uma esposa, ele tem uma mulher, ele tem uma esposa. E a casa dele tem 10 filhos, como o texto está narrando aqui. Ele é um homem muito próspero. Então, o drama desse homem, a história desse homem, se a gente for usar aquele termo que tem sido muito usado hoje, a novela da vida desse homem acontece dentro de sua casa, dentro de sua família. No mundo que a gente vive, no nosso mundo, falar sobre família é pisar num terreno espinhoso, é transitar num terreno pedregoso. Porque a gente sabe que
o cristianismo, a fé cristã, ela nunca foi unânime nas suas postulações sobre a vida, sobre o mundo, sobre a sociedade. Então, para cada um de nós, para nós que estamos aqui, talvez 40, 50, eu não sei, é muito fácil nós, ao final do culto, a gente se reunir ali atrás e a gente falar sobre família. Por quê? Porque todos nós temos o mesmo direcionador. Todos nós temos o mesmo instrumento que baliza, que fundamenta o nosso entendimento de família. Todos nós aqui conseguimos responder à luz das Sagradas Escrituras o que é uma família, quem criou a família, quais são as partes que compõem a família. Então, nós conseguimos responder isso aí, essas perguntas muito fácil. Mas eu falei que é pisar num terreno espinhoso, um solo pedregoso, porque tem ambientes por aí que não enxergam dessa forma. Eu conheço uma pessoa que ela foi fazer um curso uma vez, e eu não sei se vocês já tiveram essa experiência ao estudar, faculdade, cursos, tem matérias tem cursos que, a área de humanas tem muito isso, que uma das primeiras matérias que você tem é as novas configurações das famílias modernas. E aí você já sabe aonde nós vamos entrar. Vocês já sabem aonde nós vamos, então, transitar. Qual é o caminho que a matéria, então, que o ensino, nesse caso, vai percorrer. O que vai ser ensinado. Porque o modelo, dependendo do ambiente, dependendo do local, ele muda. Então, uma coisa é falar sobre família aqui, outra coisa é você falar sobre família, talvez, na mesa do escritório da empresa que você trabalha. Outra coisa é você falar sobre família nos corredores da instituição que você percorre toda semana. Outra coisa é você ser chamado para falar sobre família em ambientes que não são ambientes cristãos. Outra coisa é você ouvir, você ler o que a palavra de Deus fala para você sobre família, e você ler as políticas da sua empresa onde você trabalha, o que a política da sua empresa fala sobre família. O que muda, o que altera. Independente daquilo que se digam por aí sobre família, nós temos uma cosmovisão, nós temos um entendimento, nós sabemos responder à luz da palavra de Deus o que é a família. Nós sabemos isso. Nós cristãos sabemos isso. Mas as novas configurações sobre a família dão uma outra cara, uma outra ideia. Então o menino ele está na escola e ele fala assim: os meus pais chegaram. E aí, quando ele é entregue no portão da escola, tem 2 rapazes que o recebem. Ou às vezes 2 moças. Às vezes a pessoa olha para você, o casal fala assim: eu não vou poder almoçar na sua casa no próximo domingo porque eu vou ter que passear com o meu filho. Aí você fala: passear com o filho? Você pode passear. E quem é o filho dele? Na nova configuração de família. Na nova configuração de família, muitas vezes o filho dessa pessoa que não vai almoçar na sua casa é o cachorro dele. Não é assim? Não é dessa forma? Irmãos, eu tenho no meu condomínio uma pessoa que ele tem 6 cachorros dentro de um apartamento. Mas tudo bem.
Essa é a nova configuração. Ou eles dizem que eles simplesmente não querem ter. Então, nas novas configurações, os casais têm pouco ou não têm nenhum, animais tomaram o lugar de crianças e de pessoas, e os papéis, eles são um pouco diferentes. Foram mudados, foram transformados, foram transmutados conforme o curso da existência humana. Todas essas mutações, todas essas transformações, elas afetaram o cerne da família, afetaram partes da família, afetaram papéis dentro da família. E um dos papéis que foi muito afetado nessas transmutações ao longo do tempo foi o papel do homem dentro da família. O homem masculino, o homem. Foi. A história de Jó, ela se passa dentro de uma família. Ele é o pai, marido, ele é o empresário, ele tem uma esposa e ele tem filhos, e ele tem um negócio que é próspero. Ele é acometido de um problema, de uma provação, e num momento da vida dele, esse homem ele está doente, sem nada e sozinho. Doente, sem nada e sozinho. Olha só, o drama dele então é um drama inominável. Né? Doente, sem nada e sozinho. No final da vida, Deus restaura esse homem, muda a realidade dele e a história ela transcorre. Mas ele é um referencial, ele é um modelo de homem que a gente tem que perseguir. E eu vou falar para vocês que isso é uma impressão minha, é uma pressuposição minha, é um modelo que parece que cada dia que passa ele também é reconfigurado. Parece. E o pior de tudo é que parece que ele está sendo reconfigurado até dentro dos limites da fé cristã, esse modelo. Então, a nossa urgência, a nossa necessidade é buscar nesse homem, Jó, marcas que podem mostrar para nós o que é esse homem, o cabeça do lar. O que é esse homem, o cabeça do lar? E tem 3 marcas aqui que elas são tão claras, tão simples, que são marcas que a gente tem que ler, tem que compreender, tem que internalizar e a gente tem que tentar viver perseguindo essas marcas aqui. E é isso que eu vou então aqui rapidamente transmitir nessa manhã. O versículo de número 1, ele vai apontar para nós a primeira marca. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, o versículo 1 ele já dá para nós uma descrição, a primeira marca desse homem que está relacionada à sua integridade. Olha o versículo 1 aqui, olha. Olha o versículo de número 1, o peso que esse versículo, então, ele traz para nós nos dias de hoje. O conjunto, a composição dessas características, dessas marcas aqui que esse homem chamado Jó, ele tinha.
Havia um homem na terra de Uz. É homem. É homem. Ele tem dor, ele tem febre, ele cansa, ele tem sono, ele tem frio. A primeira descrição que o texto faz aqui é que ele é homem. É homem, não diz que ele é inteligente, não diz que ele é formado, não diz que ele tem mestrado, doutorado, não diz que ele é amigo de gente importante. Ele é um ser carnal. Ele é um ser terreno, ele é um homem que nem qualquer um de nós aqui. Nada de tão espetacular e especial nessa descrição. A terra de Uz talvez não fosse circunvizinhança de Israel, mas é só especulação. Mas diz o quê? Que ele é um homem íntegro. Íntegro é completo. Completo, pleno. O texto diz que ele é o quê? Além de íntegro, ele é reto. Ele é reto, ele não é uma pessoa o quê? Torta. Vocês já viram aquele ditado que diz o pau que nasce torto, ele morre torto? Não tem um ditado assim? Olha, ele é íntegro, ele é reto. Ele é reto. A descrição melhora quando o texto diz assim que ele é o quê? Ele é temente a Deus. E a descrição vai melhorar mais ainda, quando diz que esse homem ele fazia o quê? Ele se desviava do mal. Está no texto aí que a gente leu, o versículo de número 1. Né? Ele é homem, ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus e ele se desvia do mal. Então, isso aqui é o conjunto da descrição desse homem chamado Jó. A marca dele é essa integridade dele. A integridade dele é uma integridade composta por esses perfis aqui, por essas características, por essas marcas que ele tem aqui, que são estampadas no texto. Era uma coisa dele. Por que um exemplo? O texto não falou primeiro das posses de Jó. O texto depois ele vai encaminhar, ele vai falar das posses de Jó. O texto primeiro fala do caráter de Jó. Por que o texto então faz questão de apontar o caráter dele primeiro? Por quê? Porque o caráter de Jó, ele não era um caráter dependente de nenhum tipo de circunstância. Percebe? Opa! A integridade de Jó, ela não era uma integridade amarrada a coisas do seu derredor. A integridade de Jó não era uma integridade refém da integridade e da vida correta de outras pessoas. Por isso que o texto faz questão de tratar primeiramente o quê? O caráter dele. O caráter dele não dependia se alguém falava alguma coisa certa, se alguém fazia alguma coisa errada. O caráter dele não dependia daquilo que os filhos eram. O caráter dele não dependia nem das posses dele. Porque se você fizer a leitura toda do texto, toda do livro de Jó, você vai perceber que ele continua mantendo firme o seu caráter, a sua integridade, mesmo tendo perdido todos os filhos, todas as posses, a esposa.
Jó era uma pessoa que ele não andava conforme a maioria, ele era uma pessoa que ele não era dependente daquilo que os outros faziam, ele não era dependente daquilo que os outros falavam para ele era um cara que simplesmente, o texto bíblico fala assim, ele é íntegro. Ele é íntegro. Sabe aquela história de alguém chegar e falar assim, meu irmão, qual o problema de fazer isso? Todo mundo faz. Todo mundo faz. Você tem empresa? Qual o problema? Todo empresário faz isso, fica tranquilo, isso não dá nada, não pega nada. Ninguém nunca vai saber. A pessoa diz, eu não sou todo mundo. Nossa integridade, ela não pode ficar, amarrada a fatores do nosso dia a dia, a fatores circunstanciais. Isso tem que ser uma marca em nós. E como eu comecei essa narrativa falando sobre homens, então isso é uma característica que tem que estar presente, que os nossos filhos têm que enxergar na gente, enxergar em nós. Uma segunda marca. O versículo 2 e o 3 fala sobre os filhos dele, e aí o 3 faz uma descrição da riqueza dele. O 2 diz que ele teve 10 filhos, são 7 filhos e 3 filhas, e o versículo 3 diz assim, ele possuía 7.000 ovelhas. O Paulo vai fazer a conta aí, o cálculo de quanto vai dar isso aqui, né? 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. É uma riqueza que não dá para descrever. Talvez alguém um dia consiga fazer um estudo e pensar isso aqui, trazer isso aqui para números atuais. Talvez um dia alguém consiga, e é possível que alguém por aí já fez esse cálculo, já fez essa conta. Mas é uma riqueza assim inominável. É uma pessoa que tem uma posse muito grande. A gente já viu que a integridade de Jó não dependia dos bens dele, dependia das circunstâncias. É isso? Não dependia. Tanto é que essa é uma das conversas que Satanás tem com Deus. Tira então. Tira isso dele. Aí o versículo 21 desse capítulo 1. Olha o versículo 21 desse capítulo 1. Dê uma olhada aí. No saí do ventre de minha mãe e no retornarei, voltarei. O Senhor Deus e o Senhor deu e o Senhor tomou. No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Qual é o princípio que está, então, embutido nisso aqui? A mordomia. Mordomia. O apóstolo Pedro, quando ele escreve sua primeira carta, tem um versículo que ele diz assim, que nós precisamos ser bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A palavra dispenseiro, ela é também sinônimo para a palavra mordomo. O que é um mordomo? Um mordomo é aquele que cuida das coisas do seu senhor. O mordomo, ele não é dono. Jó não era dono, por isso que ele fala, olha, o Senhor deu e o Senhor tomou, o Senhor pegou de volta, levou de volta. Mas mesmo ele enxergando isso, o Senhor Deus e o Senhor deu e o Senhor tomou, ele diz, bendito seja o nome do Senhor. Então
Então, o entendimento que esse homem chamado Jó ele tem, sabe qual que é? É que Deus, nessa existência, Deus deu para ele a condição de cuidar daquilo que era de Deus. Então, se você quiser um exemplo muito claro sobre isso, leia o Salmo 24:1, quando o salmista diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Tudo que nela contém. Então, essa marca da mordomia era uma marca muito presente na vida de Jó. Então, ele era próspero, ele era rico, ele tinha uma boa fama. Por quê? Porque aquilo que Deus colocava na mão dele, ele sabia cuidar de forma correta. Para a gente refletir isso aí na nossa vida como homem, a gente tem que pensar se a casa que Deus confiou na nossa mão, nós estamos cuidando corretamente? Porque o Salmo 24 diz que a casa não é nossa. O carro que Deus confiou na nossa mão, nós estamos cuidando corretamente? Porque o Salmo 24 diz que o quê? Que não é nosso. Mas aí vem uma pergunta muito interessante, foi aquilo que o presbítero Davi leu no começo. Nós estamos cuidando dos nossos filhos corretamente? Nós estamos sendo bons mordomos dentro de nossas famílias, como o Salmo 127 ele diz? Os filhos são herança do Senhor. Os maridos estão cuidando bem de suas esposas, estão sendo bons mordomos da esposa que Deus colocou sob a responsabilidade deles de cuidar? Será que nós poderemos, como maridos, como homens, chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, olha, você me deu essa mulher como esposa e ela está aqui, olha, eu cuidei dela o melhor que eu pude durante a existência, eu fui um bom mordomo da minha esposa, porque Jó foi um bom mordomo. Jó, ele foi um bom dispenseiro. Jó foi uma pessoa que ele cuidou muito bem daquilo que Deus colocou na mão dele. Nós estamos sendo bons mordomos das capacidades que Deus concedeu para cada um de nós? Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer todos os dias da nossa vida. Jó era um homem íntegro e Jó era uma pessoa que ele exercia a mordomia com sabedoria e com eficácia. E aí vem para a gente finalizar a terceira marca. Versículo 4 diz o seguinte: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Jó era o mais rico, né, do Oriente, ninguém era mais rico que ele, então era fácil os filhos fazerem festas, fazerem banquetes, né? Qual é a dificuldade? Não tem dificuldade nenhuma. Meu pai tem dinheiro, meu pai tem condições. O texto nem diz que é proibido. Nem diz que é proibido. Diz que é proibido, por exemplo, você pegar seu irmão, sua irmã, seus parentes, se reunir e fazer uma festa. Fazer uma reunião familiar. Não diz. Mas a mentalidade desse homem, desse pai, desse líder aqui, olhava outra coisa ali naquelas festas. Não é proibido. Não tem problema. Reúnam-se, comam, bebam, se alegrem, regozijem, peguem ali um animal, faça aí uma boa comida e comam, não é proibido. Mas a cabeça do pai, a mente do pai consegue olhar adiante. O texto não diz se o pai ia. O texto não diz se o pai participava. O texto não diz se o pai colaborava com aquela festa
diretamente. O texto não diz absolutamente nada sobre isso. Mas olha aqui a mentalidade do cara. Olha aqui a mentalidade do homem, olha aqui a mentalidade desse rapaz, essa pessoa chamada Jó. Meus filhos estão lá, estão se divertindo, eles estão comendo, eles estão bebendo, eles estão farreando, deve ter uma musiquinha. Será que eles não estão fazendo coisa errada lá? Será que os meus filhos, esses meus 10 filhos, eles não estão blasfemando de Deus lá nessa festa? Olha o 5, olha o versículo 5 aí da sua Bíblia aí, ó. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez. Bacana isso aqui, né? Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Olha, irmãos, que interessante, hein? O filho foi para a festa, o pai ficou em casa, e o pai então intercede pelo filho porque ele diz, talvez ele possa ter cometido algum pecado. Talvez ele possa ter blasfemado o nome de Deus. Jó deixava eles curtirem a festa, aproveitarem do momento de alegria, se reunirem, pois era família. Aí, quando acabava, aí entrava em cena qual figura? A figura do líder espiritual dentro de sua casa. Figura do líder espiritual dentro de casa. Deixava a festa acontecer, assim que acabava, venham cá, encostem aqui. Nós já vamos então começar aqui um momento de oração, um momento de santificação, um momento de busca de Deus. Ele nem sabia se eles tinham feito coisas erradas, ele nem sabia, ele nem tinha certeza que algum pecado aqueles meninos, aquelas moças tinham cometido, mas o texto diz que ele chamava e ele o santificava. E o texto diz que ele fazia isso de madrugada, oferecia holocaustos, e ele fazia isso o quê? Continuamente. A liderança espiritual, ela se inicia dentro de casa. A casa de cada um de nós, homens, ela é o laboratório da liderança espiritual. E se você quiser saber por que eu estou falando isso, é porque Paulo, quando ele fala sobre os bispos e sobre os diáconos, ele diz, ele expõe, ele expressa, ele alista uma característica muito importante desses líderes espirituais, que eles têm que governar bem as suas casas. Leia lá, 1 Timóteo capítulo 3, leia todo o texto lá. Os presbíteros, os bispos, depois os diáconos. E quando ele fala de presbítero, ele fala assim, olha, se a pessoa ela não governa bem a sua casa, que capacidade essa pessoa terá para governar a família, a casa de Deus, a igreja de Deus? Então, o lar, ele é o laboratório da liderança espiritual. Isso é uma marca de Jó. Deixa eles curtir, deixa eles brincar, deixa eles se divertir. Eu vou aqui fazer a minha parte, a minha liderança espiritual. Ele era um homem dentro e fora do lar, ele era um homem, um líder espiritual. Ele era uma pessoa que ele demonstrava
essa constância, essa prontidão espiritual. Ele era aquilo que a gente pode dizer de um sacerdote dentro de seu lar. Ele é aquela pessoa que leva a sua família, que leva os seus filhos até a pessoa de Deus. Você percebe que o texto não tem sacerdote? A história não tem sacerdote. Ele não vai ao sacerdote levar um animal, levar um cordeiro, levar um cabrito e sacrificar em prol do filho. Ele faz isso, porque não havia. Ele faz isso, ele tem essa atitude, ele leva lá. Ele é o sacerdote do lar, ele é aquela pessoa que constantemente está o quê? Diante de Deus, intercedendo por sua família, por seus filhos. E ele tinha essa preocupação pelo coração, porque ele diz, olha, talvez eles blasfemaram contra Deus no seu coração. Olha a preocupação desse homem. A gente carece de sacerdotes hoje dentro dos seus próprios lares. Carece, muito, muito, muito. Eu ouvi uma pregação, eu vou até fechar porque eu já vou finalizar e orar. Eu ouvi uma pregação sobre esse texto há uns 20 anos atrás. E isso é para a gente refletir sobre essa figura do sacerdote no lar. Há uns 20 anos atrás, e o pastor que pregou era um pastor batista chamado Romeu. Ele disse exatamente isso. Os pais, eles vão às igrejas com seus filhos, e dentro de suas casas, eles não oram pelos filhos, eles não ensinam a Bíblia para os filhos, eles não são exemplos de sacerdote do lar, eles não exercem a liderança espiritual dentro de suas casas. Esse era o quadro que ele enxergava, um quadro que a gente enxerga. Sabe o que acontece? Tempos depois, o pai descobre que o filho está cometendo um pecado muito grave. O que o pai faz? O que o pai faz? O que o pai faz? Ele vai no conselho da igreja e conta. E ele exige que o conselho faça alguma coisa. E ai do conselho se o conselho não fizer. Percebe você que o problema ele começa antes? Ele vem, mas ele não ora, ele não ensina, ele não disciplina quando é necessário, ele não faz o papel de sacerdote, de líder de seu lar. Quando existe um grande problema dentro de sua família, ele corre e ele leva para o conselho da igreja e exige que o conselho tome uma atitude que ele não tomou quando deveria tomar. E ai do conselho se não tomar essa atitude. Que conselho é esse? Que conselho é esse? Ele foi um homem íntegro, ele exercia o bom papel de mordomo das coisas de Deus. Tudo é de Deus. O patrimônio, o conhecimento, Deus que nos dá, a família, a esposa, os filhos, o dom, a capacidade que Deus nos dá. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E a gente tem que cuidar de tudo isso da melhor forma possível, irmãos. Possível. Nós não estamos cuidando do patrimônio de outra pessoa, nós estamos cuidando do patrimônio de Deus, daquilo que Deus confiou a nós. E ele era um líder espiritual dentro de sua casa. Ele era um sacerdote dentro de sua casa. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Que Deus nos abençoe como homens nessa caminhada. Que Deus abençoe aqueles que estão começando nessa caminhada.
Que Deus abençoe aqueles que já estão lá na frente nessa caminhada e que hoje olham para trás. Eles veem os seus filhos nessa caminhada. Que Deus nos abençoe nessa luta. É uma luta, mas é isso que molda a família cristã, é isso que fortalece as nossas convicções e faz a gente viver, caminhar e falar assim, olha, o mundo pode pensar o que quiser sobre a família, mas eu tenho as minhas convicções, elas são fundamentadas na palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Presbítero Davi, eu dei retorno aqui para o senhor.